Olá, seja muito bem-vindo já a mais uma aula do canal, em que no vídeo de hoje aborda-se conteúdo sobre potência e conjugado no gerador síncrono. Um gerador síncrono é uma máquina síncrona que converte potência mecânica em potência elétrica trifásica. A máquina motriz pode ser um motor diesel, uma turbina a vapor, uma turbina hidráulica, entre outros. Qualquer que seja a fonte de energia mecânica, isto é, a máquina motriz, ela deve ter a propriedade de que sua velocidade seja quase constante, independentemente da potência demandada, para que a frequência do sistema seja quase constante, pois os geradores síncronos normalmente fornecem energia a 50 ou 60 Hz, frequência constante. Nem toda a potência mecânica que o gerador recebe é convertida em potência elétrica, pelo que entre a entrada de potência e a saída de potência existem perdas, e estas perdas são classificadas e ocorrem conforme o diagrama abaixo. Na entrada tem-se a potência de entrada, que é igual à potência mecânica colocada no veio do gerador, e essa potência mecânica, até chegar a ser convertida em potência elétrica, existem três tipos de perdas que ocorrem, podendo ser perdas suplementares, perdas por atrito e ventilação, perdas no núcleo. E a potência convertida não é igual à potência de saída pelos terminais do gerador, pelo que entre a potência convertida e a potência de saída tem-se as perdas no cobre, que são as perdas que se dão nos enrolamentos, isto é, na resistência da máquina. A potência de entrada pode ser determinada a partir da expressão seguinte: o torque aplicado vezes a velocidade de rotação, pois esta velocidade de rotação, tanto da máquina primária assim como do próprio gerador, é a mesma e é constante, ou quase constante. A potência convertida é igual a torque induzido vezes a velocidade síncrona, que pode ser tida também como sendo 3 vezes a força eletromotriz induzida vezes a corrente, vezes o cosseno do ângulo gama, em que o ângulo gama é o ângulo entre a força eletromotriz induzida e a corrente de armadura. A potência de saída pode ser obtida mediante duas expressões, dependendo do tipo de grandezas em que estiverem a ser usadas, podendo ser obtidas usando grandezas de linha, em que tem-se potência de saída igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha vezes o cosseno de θ, em que o θ é o ângulo entre a tensão e a corrente. Ou a potência de saída pode ser tida como sendo 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o cosseno do ângulo θ, que o ângulo θ também é o ângulo entre a tensão e a corrente. Em certos casos, quando se pretende calcular a potência do gerador, é comum se desprezar a resistência, isto é, considera-se a reatância síncrona muitas vezes maior que a resistência de armadura, pelo que a expressão pode usar uma expressão simplificada para o cálculo da mesma. Logo, pode-se dizer que potência de saída é igual a 3 vezes tensão de fase vezes tensão de fase, isso é, tensão de fase dos terminais, vezes a força eletromotriz induzida sobre a reatância síncrona, vezes o seno de delta, em que o delta é o ângulo da força eletromotriz induzida, também denominado ângulo de potência. Em certos casos, interessa-nos conhecer o máximo teórico de potência que o gerador pode fornecer, pelo que esse máximo teórico de potência que o gerador pode conhecer, também denominado de limite de estabilidade estática, é obtido considerando o ângulo delta igual a 90 graus, pelo que se tem
O máximo teórico pode ser obtido pela seguinte expressão: potência máxima igual a 3 vezes tensão de fase, força eletromotriz induzida, sobre a reatância síncrona, pois o seno do delta, considerando delta igual a 90, o seno de delta igual a 1. E é importante saber que, na prática, os geradores nunca chegam nem próximos desse limite teórico, pois as máquinas reais apresentam ângulos de potência que variam entre 20 e 30 graus. Ensaios no gerador síncrono. Os ensaios feitos com o gerador síncrono têm por objetivo a determinação dos principais parâmetros que descrevem o comportamento do gerador, sendo estes a resistência da armadura e a reatância síncrona. Os ensaios que podem ser realizados num gerador são ensaio em vazio e ensaio em curto-circuito. Também pode ser realizado o ensaio com corrente contínua para a obtenção da resistência da armadura. O ensaio em vazio. O ensaio em vazio dá-nos uma característica idêntica a esta, denominada característica em vazio. Para que se possa chegar a esta característica, é necessário seguir uma sequência de passos, sendo eles os seguintes. O gerador é colocado a girar na velocidade nominal. Os terminais são desconectados de todas as cargas e a corrente do campo é ajustada para zero. De seguida, a corrente de campo é incrementada gradualmente e a tensão nos terminais é medida a cada passo. Com os terminais abertos, a corrente da armadura é igual a zero, de modo que a tensão eletromotriz induzida é igual à tensão de terminais. Com isso, pode-se obter a característica mostrada. E com essa característica é possível encontrar a tensão em vazio ou força eletromotriz induzida para cada corrente de excitação, pois aqui temos no eixo das abscissas a corrente de excitação e no eixo das ordenadas a tensão, isto é, esta é uma característica da tensão em vazio em função da corrente de excitação. E é importante verificar, ou pode-se verificar que a curva da característica em vazio é inicialmente uma linha reta, ou é inicialmente linear. Chegando a determinado ponto, ela inicia o processo de saturação. Com isso, temos uma outra linha contínua, uma porção reta da característica em vazio. A essa porção reta é denominada linha do interferro. O outro ensaio que pode ser realizado é o ensaio de curto-circuito. O ensaio de curto-circuito é realizado do seguinte jeito. Primeiro passo, ajusta-se a corrente de campo para zero. Depois de ajustar a corrente de campo para zero, curto-circuitam-se os terminais do gerador, usando um conjunto de amperímetros. Depois, incrementa-se a corrente de campo à medida que se vai medindo a corrente de armadura e obtém-se uma característica denominada característica de curto-circuito, que tem a forma linear idêntica a esta. Este é um gráfico que relaciona a corrente de armadura e a corrente de campo, ou melhor, gráfico da corrente de armadura em função da corrente de campo. Tendo sido obtidos os dados dos ensaios, pode-se determinar a impedância síncrona. Esta impedância síncrona que é igual a o seu módulo é igual a raiz quadrada da resistência da armadura ao quadrado mais a reatância síncrona ao quadrado, que também pode ser dada por força eletromotriz por corrente de armadura, que também pode ser dada de forma objetiva pela tensão em vazio sobre a corrente de curto-circuito.
O que isso significa? Significa que os dados obtidos dos dois ensaios, quando comungados, dão-nos a impedância síncrona. E a resistência da armadura é obtida aplicando uma tensão contínua aos terminais, isto é, a dois terminais da máquina síncrona. Nós aplicamos uma tensão contínua e podemos obter a resistência da armadura, pois quando aplicamos uma tensão contínua, o efeito da reatância não se faz sentir. Mas deve-se ter em conta que a resistência medida aplicando uma tensão contínua é ligeiramente inferior à resistência obtida quando o enrolamento é percorrido por uma tensão alternada ou por uma corrente alternada, devido ao efeito peculiar presente quando o enrolamento é percorrido por uma corrente alternada. Muito obrigado. Esperamos por si no próximo vídeo, em que mostramos exercícios resolvidos sobre o conteúdo abordado nesta aula.